Vamos fazer uma leitura de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Porque não é boa a árvore a quem dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Tem uma outra passagem aqui que também fala, já que já é Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas, porque vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim a árvore boa dá maus frutos, assim toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E temos algumas passagens aqui, vou ler aqui, depois eu falo onde estão. Respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. Enganarão a muitos, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículos 4 ao 5, também do 11 ao 13, versículos 23 ao 24, e também em Marcos, capítulo 13, versículos 5 ao 6 e 21 e 22. Bom, aí me perguntaram, né? Pediram para mim falar sobre esses 3 trechos bíblicos. E me perguntaram, é possível que o dom de revelação, profecia, predição, enfim, possa ser mesmo algo deixado por Deus, ou é uma habilidade que o Espírito desenvolve ao longo das suas encarnações? E como algumas religiões aproveitam disso, enquanto outras perseguem e negam. Primeiramente, vamos falar do caráter espiritual da doutrina de Jesus. Jesus Cristo reencarnou várias vezes na Terra. Que se tem notícia e que fomos autorizados a saber, uma na África, bem antes da era diluviana, no coração da África, ali no centro da África, do continente africano, com o nome de Zambi. Depois ele reencarnou na região da Oceania, onde o território principal que ele ficou foi na Austrália, com o nome de Kulapa. Reencarnou também na Índia, como Siddhartha Gautama. Reencarnou na Palestina como Yeshua, conhecido como Jesus. E reencarnou na América do Sul. Alguns dizem no Peru, outros falam que não foi bem no Peru,
foi entre a Colômbia e o Equador, enfim, não se sabe exatamente ao certo, mas há um maçom que se identifica com o pseudônimo de Epiaga, que lançou um livro pela editora Madras, que afirma que o nome desse Jesus, reencarnado na América do Sul, uns 1000 anos depois de ter vindo como Yeshua, chamava-se Yurupari. A mensagem era muito parecida. Todas as mensagens estavam voltadas a esclarecer, despertar, esclarecer e expandir consciências. Jesus Cristo nunca veio com o propósito de salvar ninguém, a não ser pelo despertar, pelo esclarecer e pelo expandir de consciências. Que consciência era essa? A consciência de que somos todos filhos de Deus. Assim como não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa, não existe Deus sem o ser humano e o ser humano sem Deus. Mas não só o ser humano. O panteísmo vai mais longe. Se estende também à natureza, aos animais, aos fenômenos da natureza. Portanto, Deus não se resume só a um ser onipresente, onipotente e onisciente numa só figura. Porque para um Deus ser onipresente, estar em todo lugar, não tem como ele ser mono. O monoteísmo poderia até existir sendo seu Deus apenas onipotente e talvez onisciente, pela expansão de seus poderes psíquicos, se assim podemos dizer. Agora, para ser onipresente, ele não pode ser mono. Então a ideia de monoteísmo já é quebrada aí pelo próprio princípio crístico. Jesus Cristo jamais veio ensinar sobre um Deus único. Monoteísmo não existe. Um Deus que se fez carne e que a conexão entre esse Deus e seu Filho, que era Ele próprio, o elo de ligação que fazia a conexão, o provedor de acesso, seria o Espírito Santo. Olha que coisa mais... Pergunte para o seu sacerdote que é o Espírito Santo, ele vai se enrolar, ele vai se atropelar, e se você inquiri-lo demais, com todas as teologias dele, os cursos, pós-curso, sobre curso, ele vai apelar para a seguinte frase que todo sacerdote apela: mistérios não foram feitos para serem revelados, mas para a gente acreditar, para serem cridos. Fácil assim, né? Fácil, é como você ir naquele psicólogo, aquele terapeuta que não sabe de nada, incapaz de tratar de uma pessoa. Você fica horas ali conversando com ele, como eu tenho pacientes meus que reclamam. Eu fui num psicólogo e ele falou, eu falei, fui 1 ano tratando com um camarada, ele nunca me deu um feedback. Quando eu fui perguntar para ele o que eu tinha, ele falou, não, como eu sou psicólogo freudiano, não interfere, não dá feedback. Quando na verdade não é bem assim, o Freud dava feedback sim, intervia, dava bronca. Então é fácil, né, você apelar de repente para um subterfúgio. Então, Deus que Jesus Cristo veio falar não era um Deus mono, porque senão ele não podia ser onipresente, talvez até onisciente, onipotente, mas onipresente não. Para ser onipresente, ele tem que ser pan. Para um Deus ser onipresente, ele tem que ser pan. Um panteos. Panteos. Para estar em toda parte e em tudo. Nos animais, na natureza, em nós, nos átomos, em tudo. No universo, nas estrelas. E era desse Deus que Jesus Cristo veio falar. E um Deus que se faz
através de vários fenômenos. Um Deus que se manifesta através de diversos segmentos e expressividades, através do trovão. Ele usa recursos dos mais diversos para se comunicar com suas extensões e criaturas. Qual a linguagem usada por Deus? Os sonhos, a vida, o nascimento, a morte, a colheita, a destruição, a guerra, se for necessário. E para cada setor desse, existe um lado imaterial, uma energia que responde por cada fenômeno desse. Desde o trovão à guerra. E aí o ser humano, no seu entendimento confuso, no seu grau de evolução, atribuiu a essas manifestações de Deus a presença de deuses diferentes. Deus do trovão, Deus da morte, Deus do nascimento, Deus da colheita, Deus do... enfim. Quando na verdade é o mesmo Deus com facetas diferentes, mas que não deixa de ser poli, uma vez que se apresenta de diversas maneiras. Então, na verdade, Jesus Cristo veio falar de um monopoliteísmo, que ao mesmo tempo que esse Deus é pan, que é onipresente, ele também é onipotente, porque ele existe antes, durante e depois de todo e qualquer nascimento e expressão, e até antes, durante e depois de toda e qualquer destruição. Ele sobrevive a tudo isso. E sabe de tudo antes de tudo existir, é a própria sabedoria e sobrevive à própria sabedoria, quando ela não serve mais, reciclando-a, portanto é onisciente. Então o Deus que Jesus Cristo veio trazer para a gente, é uma ideia de um Deus mono, polipanteísta. Essa é a Santíssima Trindade. Mono, poli e teos. E esse Cristo que não nasceu dia 25 de dezembro, foi uma adaptação de cultos pagãos pela Igreja Católica, que foi fundada por pagãos e permaneceram pagãos em seus cultos, porque todo mundo sabe que o Constantino, que era um feiticeiro, o imperador Constantino, continuou praticando suas feitiçarias até morrer e nunca foi batizado. Dizem que ele aceitou o batismo no dia da morte, mentira. E detalhe, era feitiçaria de sacrificar gente, viu? Sacrificar seres humanos também. E aí, todos sabemos que conforme um espírito evolui, porque você que está vendo esse vídeo, você era um pontinho de luz dentro de uma mônada. Uma mônada é como se fosse, vamos pegar aí um mamão, ele não tem um monte de sementinha lá dentro? Vamos supor que a mônada fosse um mamão e cada sementinha fosse um ponto de luz que um dia vai virar uma pessoa. Você era uma sementinha dessa, ponto de luz, dentro de uma mônada, que foi passando por diversos reinos, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais, vegetais, estagiando os reinos elementais, depois você foi para os reinos animais, passou por mundos híbridos, meio animal, meio gente, até vir para o reino hominal, onde você está agora. E um dia você vai para o reino angelical e assim por diante. Os anjos não são criaturas feitas à parte. Passam por todo um processo evolutivo. E aí, de tanto nascer e morrer, você vai se tornando menos agrilhoado ao poder da matéria. Mesmo um espírito reencarnante, preso dentro de um corpo físico, o seu espírito consegue ver, ouvir, sentir, cheirar, transcender, sair fora do corpo físico quando conveniente, apesar de estar preso à matéria. Isso chama-se potencialidade anímica.
Quando você usa essas potencialidades anímicas para fazer o intercâmbio entre o plano físico, o plano espiritual e o plano espiritual e o físico, isso é mediunidade. Então todo mundo pode ser médium, porque todo mundo tem uma condição ou outra que, se eles se concentrarem e entrarem em oração profunda, em meditação profunda, consegue dar uma abertura psíquica para fazer um intercâmbio em menor ou maior grau, nem que seja colocando água num copinho, benzendo e dando para as pessoas. Porque certamente a pessoa vai estar sendo usada por algum ser espiritual para aplicar a bênção naquela água. Ou seja, já mediunizou, já fez o intercâmbio. Então, quando me perguntaram se as potencialidades anímicas, o dom de revelar o futuro, as profecias e predições, vem de tanto nascer e morrer ou é um dom de Deus, não existe dom nesse sentido. É uma conquista nossa, permitida pela divindade. Então, a mediunidade não é um dom. Quando você vê uma pessoa falar, a mediunidade é um dom que Deus deu, ou essa pessoa é muito ignorante, ou ela é muito teimosa. Ela escutou já a gente falar tudo isso, ou outras pessoas, mas ela pôs na cabeça que é dom e pronto, e é dom e pronto. Fuja dessas pessoas teimosas. Cuidado, elas são pessoas problemáticas. E junto com elas tem espíritos também teimosos e revoltados, porque a teimosia, na verdade, é revolta. Na psicanálise nós entendemos teimosia como revolta. O teimoso, ele é um revoltado. Então, há espíritos revoltados com essa pessoa, mas sejam bonzinhos. Tem um pessoal aí na internet, até um deles é um bombadinho, que faz canalização de uns espíritos lá, e que tem espírito com ele, tem. O rapaz realmente mediuniza, ele não está fingindo não. Nenhuma das, entre aspas, incorporações dele, eu nunca vi ele fingir nenhuma. Mas eu não acredito em nenhum momento sejam os espíritos que dizem realmente ser. Né? Nenhum. E tem uma senhora fortinha que fica lá do lado dele, babando ovo. Ela gosta muito de falar que a mediunidade é um dom, que não sei o quê. E eu acho que um pessoal outro dia foi doar um dinheiro para eles comprarem uns equipamentos, uns negócios, não aceitaram, falaram que não trabalham com doação de ninguém, que a ordem dos guias é não aceitar um centavo sequer de ninguém, é fazer a caridade como se caridade fosse trabalhar de graça. Nós, no nosso grupo, fazemos muito atendimento gratuito, mas tem uma parte que é paga, uma outra parte para manter o custo dos trabalhos, aluguel, uma série de coisas. E mesmo que não fosse aluguel, gasta-se tanto. A gente vive pedindo para as pessoas ajudarem com velas, com as coisas, porque senão não dá. Chega uma hora que o dinheiro não dá. Inclusive você aí que está vendo esse vídeo, se puder fazer alguma doação, nem que seja pequena, nos ajude, porque precisamos sim. Fazer igual aquele grupo, não aceitamos dinheiro de espécie alguma, porque é a ordem dos nossos guias. Belos guias esses, hein? Porque o guia deles é quem? É o Sai Baba, que materializa ouro para eles, hein? E não é porque se não for, então um guia desse não pode chegar. Nenhum guia pode chegar pra gente e falar, não aceite nenhuma doação. Porque você vai me dar? Você vai materializar o dinheiro pra gente pagar as contas? Não, se o guia não materializar dinheiro, ele não pode proibir você de cobrar por algumas coisas. Eu sou contra cobrar para falar com guia, e isso eu sou contra. Cobrar para fazer uma cirurgia espiritual na maca, sou contra. Agora, aceitar uma ajuda, é contra? Não. Agora, por que algumas religiões, me perguntaram aqui, aceitam a mediunidade e outras não? Todas aceitam. Aqui diz que não aceita a hipocrisia. Hipocrisia. Total hipocrisia. Pode em qualquer religião, qualquer seita religiosa, toda religião que forma seguidores é seita. Texto agora, antigamente a Igreja Católica batia no peito, nós somos religião, as outras são seitas. A Igreja Católica também é seita. Também é seita. Na medida em que tem trabalho de conversão de novos adeptos, ou seja, tem sectários que formam outros sectários, é seita. É seita religiosa. Não importa, porque nós somos a religião que Jesus fundou. Jesus não fundou igreja nenhuma. Quem fundou a Igreja Católica foi o imperador Constantino, que era perseguidor dos cristãos, inclusive. E que continuou perseguindo os cristãos verdadeiros, que não aceitavam a conversão ao cristianismo católico. Todas as religiões, todas as seitas,
trabalham com mediunidade. Elas podem não admitir. Ai, é dom de profecia, é dom não sei do que, daí vem com esse papo de dom. Tem dom nenhum. Tem dom nenhum. Agora precisa ver que tipo de espírito está atuando ali. Porque tem esse pessoal que embola a língua e começa lá, e tem que ver mesmo que estirpe de espíritos estão falando ali. Porque os nossos mentores sempre falam, muitas dessas pessoas que embolam a língua e fica falando língua estranha estão fazendo rituais de magia negra. Naquela hora eles abrem um portal que suga a energia eletromagnética das pessoas que estão ali presentes e usam aquilo como energias para as suas finalidades diversas. São energias muito mais puras do que se sacrificar bichos de 4 pés. Foi uma estratégia que esses obsessores encontraram. Então tem que tomar muito cuidado. Não que todo lugar que fala em línguas tem ritual de magia negra acontecendo ali de modo travestido. Não, muitos são locais sérios. Mas outros há que se desconfiar pela procedência do líder e dos que ali coordenam. E aqui diz tudo, né? Não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Se você frequenta um lugar, as pessoas ali ensinam uma coisa boa e fazem outras ruins, o que você acha que predomina ali? Que tipo de espírito tem por trás daquelas pessoas? Mesmo que seja uma religião que vive falando que Cristo veio para salvar, que ama Jesus, Jesus salva, e tudo aquilo. Não importa, tem espíritos ali. Que tipo de espírito tem ali? Porque existe uma lei do universo, lei de similitude, semelhante atrai semelhante. Um lugar onde as pessoas pregam o bem e não fazem o bem. Elas são o quê? Hipócritas. Que tipo de espírito tem ali? Hipócritas. Não tem como ter espírito do bem. Tá aqui, ó. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. Não tem como o mal puxar o bom espírito para perto dele. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Ah, mas se ele falou coisas boas, então no coração dele está transbordando. E as atitudes? O que vai justificar o que sai da boca são as atitudes. Porque às vezes uma pessoa até deixa transbordar da boca alguma coisa, tá? Deixa transbordar e fala alguma coisa, mas são as atitudes que vão justificar se ela é aquilo que ela está falando ou não. É pela ação. O que fala a boca pode até revelar o que traz o coração. Mas são as atitudes que vão confirmar isso. São as atitudes. E aqui diz, guardai-vos dos falsos profetas, porque vem a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Lobos roubadores que roubam sua paz, roubam sua atenção, roubam o seu brilho, roubam seu dinheiro, roubam seu tempo, roubam tudo. Porque esses espíritos maldosos, eles vêm para roubar, matar e destruir, e eles fazem uso dos sacerdotes para isso. Todo sacerdote tem um carisma. E através desse carisma, eles conseguem te imantar. Então, vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus Cristo já falava, já sabia que os ensinamentos dele seriam totalmente deturpados. Por isso eu digo, se você quer mesmo saber um pouco mais sobre o que Jesus ensinava, procure os evangelhos apócrifos. Eu estudei muitos apócrifos. Todos os evangelhos eu estudei, mas os apócrifos principalmente. Evangelho de Tomé, conhecido como Quinto Evangelho, você vai encontrar facilmente pela editora Martin Claret. Entra no site Estante Virtual e procura lá o Quinto Evangelho, Evangelho de Tomé, que dizem que foi escrito pelo próprio Jesus Cristo, mas pôs o pseudônimo de Tomé. Ou escreveu junto com o apóstolo Tomé, porque ambos foram para a Índia. Sabia, né? E se você procurar
na internet, túmulo de Jesus na Caxemira, você vai ver uma história muito interessante sobre o túmulo de Jesus Cristo lá na Índia, porque Jesus Cristo não foi crucificado. Quem foi crucificado no lugar de Jesus foi o mestre Serafis Bey. Jesus Cristo, o mestre Serafis Bey, José de Arimateia, todo esse pessoal pertencia a um grupo de essênios chamado Nazareus. Judas Iscariotes, leia o Evangelho de Judas Iscariotes, leia o Evangelho de Maria Madalena, ou de Maria de Magdala, leia. Vá atrás desses evangelhos. Jesus Cristo não podia ser crucificado. Mas como alguém tinha que ser crucificado para se cumprir determinadas escrituras e porque não tinha mais jeito, o Império Romano já tinha cercado a coisa de um jeito que era perigoso talvez até matar todos os cristãos se não pegasse o líder, Judas Iscariotes, que fazia parte do esquema, conseguiu convencer os que perseguiam Jesus que Serafis Bey era o próprio Jesus Cristo. Prenderam Serafis Bey, que sedado por uma droga elaborada por José de Arimateia, à base de aloe vera, bebeu, entrou no estado de catalepsia e 3 dias depois José de Arimateia conseguiu ir até o túmulo para ressuscitar o amigo, porque ele sabia como desfazer o veneno. E cada um foi para um lado. E Jesus Cristo ainda ficou um bom tempo atuando na Palestina, até depois ir para a Índia, junto com Tomé. E os filhos dele, com Maria de Magdala, conhecida como Maria Magdalena, junto com Maria de Magdala, foram se esconder. Primeiro no Vale dos Leprosos, porque ninguém tinha coragem de procurá-los lá. Depois eles foram para a Europa. Há quem diga que foram para a França. Mas não, isso não é bem certo, não. Não tem nada, nem certo nem errado. Não tem nada que prova. Mas que ele teve filhos com Maria de Magdala, teve. Assim como Jesus Cristo teve filhos por métodos normais, ele também veio ao mundo por métodos normais. Não nasceu de uma virgem. Isso não tira, em nenhum momento, o carisma, a importância, o valor de Maria. Sua mãe teve você por métodos totalmente normais. Sua mãe é menos importante porque ela teve você por métodos normais de gestação? Não digo o parto, não estou falando do parto, estou falando o método de se fazer uma criança. Ainda que tenha sido inseminação artificial, mas houve toda uma fecundação. As nossas mães não perderam a importância nem o valor. Assim como a de Jesus também não. E Jesus Cristo, além de ter muita sabedoria, fez tudo aquilo que nas Escrituras diz que ele fez, as curas e muito mais. Muito mais. É claro que na época também muitas das curas foram feitas por Apolônio de Tiana. Pesquise quem foi Apolônio de Tiana. Você vai saber quem foi, mas Jesus Cristo também fez muitas. Portanto, é isso. Por hora nós ficamos por aqui. Essa discussão renderia aí um vídeo de 4, 5 horas, que não é o nosso escopo. Mas na medida do possível voltaremos aí com novos esclarecimentos e ilações. Muita paz, muita luz, que Deus lhes abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.